nós temos aqui uma série de dúvidas a respeito de direito eleitoral. Quem está aqui conosco gentilmente é o ex-juiz do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que está aqui conosco, o doutor Joaci dos Santos Loura Júnior. Joaci, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Joaci. Dizer que Rondônia, nesse momento, lhe assiste, muitos amigos realmente lhe assistindo, Porto Velho, enfim. E fico muito lisonjeado de estar aqui num dia de 7 anos do programa, do jornal, né? A sua pergunta é muito interessante porque parece assim que a justiça eleitoral é uma justiça menor, é uma justiça desqualificada, uma justiça que não aplica os verdadeiros ditames. Não é assim. A justiça eleitoral tem uma composição constitucional, uma composição que, de acordo com a Constituição, é uma justiça formada por vários juízes do Tribunal de Justiça, juízes de direito de última instância, um juiz federal, o desembargador federal e 2 advogados. E muita gente, inclusive também junto com essa sua pergunta, houve uma fala também de um procurador, Dr. Maia, eu lembro do sobrenome dele, que inclusive atacou os advogados, assim que também como o ex-presidente do STF, que dizia que os advogados de dia eles trabalhavam no escritório e à noite vestiam toga, né, para defender os interesses dos clientes dele. E não funciona assim. A justiça eleitoral, por ser uma justiça especializada, assim como é a justiça do trabalho, assim como é a justiça militar, ela trabalha e faz aplicar as leis. Aliás, a justiça mais célere do Brasil é a justiça eleitoral. Eu, como membro ainda do Colégio Permanente de Juízes e Juristas, nós realmente refutamos com veemência essa fala de quem fala assim, de quem pensa assim, porque a justiça eleitoral é quem cuida daquilo que hoje é mais caro depois da vida e depois da liberdade e a saúde, que é o voto, que faz com que efetivar a democracia, seja no TRE daqui de São Paulo, com o desembargador Calduro Padim, seja no TRE lá de Rondônia, por exemplo, com o desembargador Sansão Saldanha, e os muitos servidores no Brasil que fazem de fato. No dia do voto, muita gente não sabe como funciona por dentro. É que faz efetivar o nosso direito, o nosso sufrágio, fazer valer. Agora, Joaci, você falou por isso, a justiça eleitoral tem que trabalhar rápido. Por exemplo, esse ano nós estamos com uma eleição aí pela frente. Sim. Aí o cidadão chega lá e diz, eu vou agora me inscrever para candidato. Só que eu estou condenado em segunda instância. E aí? Como é que fica essa situação? E a eleição vai chegando. E eu estou condenado. E eu estou entrando com recurso. O que vai acontecer? Sem falar nome de ninguém, né? Enfim, o que funciona na legislação eleitoral, e sempre funcionou, Heródoto, é que ninguém é inelegível antes da Justiça Eleitoral reconhecer essa inelegibilidade. Tá, mas quem? Justiça Eleitoral quem? O Tribunal Superior Eleitoral? E aí depende. Depende do cargo ao qual aquele candidato quer buscar. Por exemplo, deputados estaduais, federais, governadores e senadores. Eles vão apresentar o registro de candidatura deles no TRE do Estado. Tá, TRE do Estado. Do Estado. Agora, se eu for candidato a presidente da República? Aí é no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto o candidato a presidente como a vice-presidente, ele apresenta então o registro dele e aí ele abrevia todas as instâncias, porque ele já está apresentando na última instância do Poder Judiciário Eleitoral, que é o TSE. Muito bem, aí eu encontro o ministro lá. Sim. O ministro decide sozinho se eu vou poder concorrer ou não? Aliás, uma boa pergunta, porque a gente tem ouvido também aí semanalmente rumores de que os ministros iriam fazer uma análise célere e até de ofício, né? E aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para repelir, haja vista que ele, na visão de alguns, está inelegível, né? Então, repelir já de imediato o registro de candidatura dele. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque a lei de inelegibilidades, que está aí já há 30 anos, ela sempre deu e sempre vai dar o direito de defesa. Se isso acontecer, estão mudando a jurisprudência e a própria lei, né? Muita gente que não quer que o brasileiro continue dando jeitinho, será que nesse momento vai dar jeitinho para uma coisa tão séria dessa? Agora entendi. Agora, Joaci, qual é o prazo, então, para as pessoas se inscreverem? Como candidato, as convenções eleitorais vão de 20 de julho a 5 de agosto. Tá. Quem quer ser candidato, os partidos vão se organizar e dali vai sair a reunião, coligação, enfim, e vai sair os candidatos. Até dia 15 de agosto, às 19 horas, os partidos políticos têm, então, esse prazo para apresentar, via sistema Candex, apresentar a lista dos seus candidatos. Aí, nesse momento, ele apresenta o registro de candidatura num dia. No outro dia, ele pode começar a fazer campanha. Pode?
Todo mundo. Porque ele é candidato. Ele é candidato. Porque ele é candidato. Ele é Tá candidato. Bom, e quanto tempo tem, então, a Justiça para dizer se ele é candidato ou não? Pois é, aí vem uma outra situação que é o procedimento do registro de candidatura. Ainda que um candidato, ele apresente o registro de candidatura dele através do partido, naturalmente ele vai passar por um filtro. Um filtro de analisar, fazer um checklist, vamos fazer num português mais coloquial. Vai fazer um checklist para ver se ele não apresenta nenhuma inelegibilidade ou se ele tem todas as condições de elegibilidade. Somente depois daí é que, se não houver impugnação do Ministério Público, dos candidatos, da coligação e do partido, um juiz de ofício pode suscitar, não, esse camarada aqui é inelegível. Eu verifico aqui que ele está inelegível porque tem uma condenação em segundo grau, por exemplo. Tá. Aí ele tem que dar o direito de defesa, o prazo para que o candidato possa se defender daquela análise prévia que o juiz fez de reconhecer uma inelegibilidade. A mesma coisa se um partido político, o MP, o então, candidato mas isso aí impugnar. vai até que ponto? A partir de 15 de agosto eu já estou chegando em setembro. Só que aí tem prazo. Né? Por exemplo, a impugnação, 5 dias. Prazo de defesa, 7 dias. Arrolar testemunhas e ouvir, eventualmente fazer prova, mais 4. Alegações finais, mais 5. Junta tudo isso. Julgamento, mais 3 dias para levar a plenário. Então, juntando tudo isso aí, já que ele protocolou o registro de candidatura, apresentou no dia 15. Mais ou menos 3, 4 de setembro, usando todos esses prazos, um juiz, seja do TRE ou seja um ministro do TSE, vai estar com processo apto para levar a julgamento. Tá, bom. E se a Justiça não decidir? Não tem como não decidir, porque a própria legislação eleitoral diz que até o dia 17 de setembro, ou seja, 20 dias antes da eleição, todos os registros de candidatura têm que estar julgados. Né? Tá, até o dia 17. 17 de setembro. E por que esse prazo também? Porque é o prazo que tem possibilidade ou dá a possibilidade aos candidatos para que possam ser substituídos. Que é o prazo que a Justiça Eleitoral, os técnicos da Justiça Eleitoral levantaram como suficiente para poder trocar a foto na urna. Entendeu? Então, até esse prazo, a própria resolução que trata de registro de candidatura diz que esse é o prazo que a Justiça Eleitoral tem. E frise-se, a Justiça Eleitoral é a única no país que tem normatizada lá no artigo 26A da Lei das Eleições, qual é o prazo da razoável duração do processo. Para a Justiça Eleitoral, a razoável duração do processo é 1 ano. Nenhuma outra justiça brasileira normatizou isso. Corre-se o risco do cidadão, mesmo impugnado, ter a sua foto lá na urna eleitoral? Corre o risco. Corre o risco. Por quê? E o que acontece se eu apertar lá? Se você apertar e o candidato ainda estiver subjúdice, portanto, fazendo campanha por conta e risco e fazendo valer o artigo 16A da Lei 9.504. Vai poder participar de debate, vai poder participar do horário eleitoral gratuito, vai poder ter o nome dele na urna, você vota. Mas como o registro dele está subjúdice, ele só vai ter os votos contabilizados efetivamente depois que o registro dele for deferido. Só que aí, neste caso, e aí a gente trazendo aqui o exemplo do ex-presidente Lula, a última instância da Justiça Eleitoral é o TSE. E a jurisprudência, a legislação, e muito agora reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou a expressão após o trânsito de julgado lá do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, disse que a última análise de quem vai fazer ordinariamente para poder executar o seu julgado é o TSE. Então, o TSE tem esse poder, no caso do exemplo, de entendendo que o ex-presidente é inelegível, porque se aplica a ele a inelegibilidade lá do artigo 1º, a linha E lá da lei das inelegibilidades, por estar condenado em colegiado, por não ter conseguido, por exemplo, um 26C, uma suspensão de inelegibilidade. A Justiça Eleitoral, reconhecendo essa inelegibilidade, pode dizer, então você para de fazer campanha. E aí sim, determinar a retirada dele do nome de urna e deixar que ele não faça mais qualquer campanha eleitoral. Mas isso, obviamente, há controvérsias. Porque será, Heródoto, a primeira vez que nós teremos eleições para presidente nesse sentido. Os TREs, a Justiça Eleitoral de primeiro grau, está cansada de julgar situação nesse sentido. Mas para presidente é a primeira vez. Então está acompanhado. Realmente vamos estar acompanhando. Então assim, obrigado pela gentileza. Obrigado. Obrigado por ter vindo.
Tá. Sexta-feira você vai estar na Uninove, não é isso? Vou estar na Uninove. Um abraço pro pessoal também que me pediram para... Tá ok, muito Muito obrigado. obrigado pela... Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a presença então aqui do nosso convidado, doutor Joacir dos Santos Loura. Você viu, vamos ter que acompanhar, vamos ter que acompanhar com detalhes essa questão jurídica em relação a quem pode, quem não pode, porque isso vai impactar diretamente na eleição, especialmente para presidente da República. Ele lembrou agora há pouco, primeira vez que isso acontece no país.